filhos, aquele homem, aquela mulher. E ele delega a eles a sua autoridade. Isto é, o homem e a mulher expressavam o governo de Deus da terra. Esse governo envolvia responsabilidade, mas envolvia relacionamento, intimidade. Tudo isso foi perdido na queda, no homem. Então, quando você vê, tanto o capítulo 18 de João e o capítulo 19, então você vê que no coração de Deus, eu vou colocar isso com muito cuidado, é como se houvesse um vazio. E claro, irmãos, Deus nunca teve necessidade de nada. Deus nunca precisou de nada nem de ninguém. Não há nada nesse mundo que possa aumentar a glória de Deus. Nem a morte do seu filho aumentou a sua glória. Ele é um Deus completo, pleno, absoluto em sua glória. Deus nunca sentiu necessidade de nada e nem de ninguém. Mas Ele nos criou. E Ele não criou porque Ele tinha necessidade de criar. O que Efésios 1,4 diz assim como nos escolheu nele, a ideia que você tem é que, olhando para o seu filho, isso é uma ideia, isso não é doutrina, é o que você pode contemplar. É que Deus um dia desejou ter não apenas aquele filho, mas que fossem muitos filhos conformados a esse filho. Ele desejou para ele ter uma família de muitos filhos. Mas ele desejou para o seu filho que esses muitos filhos fossem como uma noiva para a satisfação desse filho. Mas não somente muitos filhos, uma noiva. Ele desejou que esses muitos filhos, que essa noiva, também fosse um santuário para o seu espírito. Isso não é de assombrar o nosso coração, irmãos. Isso não é de assombrar. Isso não é de nos deixar espantados. Eu penso que nessa hora você tem dois caminhos. Ou você crê e exulta no seu coração, ou você olha, contempla, ouve. Pode ser. Ou você abraça a incredulidade. Mas não é incredulidade. Quero te falar. É isso que está na mente de Deus. Esta é a moldura do seu jardim. O lugar da sua satisfação. Eu ouso dizer para vocês que Jesus, o nosso Senhor, Salvador, ele veio na cruz, ele entrou naquele jardim do Getsêmani. E ele foi até aquele outro jardim do Calvário para trazer de volta toda a glória e toda a satisfação do Pai que foi perdido no paraíso. Então agora, nós vemos aqui Apocalipse, e Apocalipse vai descrever, mesmo em palavras escatológicas, no sentido figurado, nas metáforas escatológicas. O livro de Apocalipse vai traduzir para nós o que ainda não tinha sido traduzido, nem em Gênesis, nem mesmo em Cantares. Cantares expressa de uma forma poética. Mas agora nós vamos ver de uma forma profética. Porque na contundência da palavra profética está a verdade central, está a verdade do que é, está a verdade do que será, está a nossa esperança em Deus. Então vamos ler. Primeira porção que nós temos é que o Senhor diz assim, ao vencedor. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Apocalipse capítulo 5 diz que diante de Deus só existe um vencedor. Não existe outros vencedores. Só existe um. Foi aquele que venceu. O nosso Senhor Jesus é o que venceu. Porém, Romanos capítulo 8 diz que nós somos mais que vencedores. Mas antes de dizer isso, ele vai dizer que nada, nem ninguém, nem principado, nem potestade, nem altura, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque foi o amor que venceu no Calvário. É esse amor. Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de... Amor. Que amor é esse? Esse amor tem alguma coisa, eu vou repetir aqui. Esse amor
Tem alguma coisa a ver com o amor natural, homem, mulher, pai, filho, amor pelos negócios, amor por qualquer hobby. Dá para comparar esse amor de Cristo com qualquer um dos amores que a gente possa ou deseja conviver aqui com esse corpo carne, corpo. Não, senhores. O que eu desejo é que todos conheçam o amor ágape. E conhecer o amor ágape é conhecer Cristo. Ou conhecer Cristo é conhecer o amor ágape. Por isso que Cristo pediu para os discípulos, e aqui sou um deles, falar dele. A hora que eu falo de Cristo, eu falo do amor ágape. E não existe coisa mais importante do que amar com amor ágape. Deus é amor. Deus é espírito e amor. Isso é academia. Treina a vida espiritual. Deus é espírito. Mas é sobretudo espírito de amor. Deus é onipresente, onisciente. Ele ama todo o universo que ele criou. E a gente não quer ser imagem e semelhança do filho dele, que há 2000 anos atrás encarnou e veio passar esses 33 anos e meio e foi para a cruz. Passou pelo Jardim Getsemane, que é a correspondência que eu ainda vou escutar muitas vezes esse vídeo, para entender entre o Jardim do Éden com o Getsemane, porque tem muita coisa para ser revelada ainda. Para mim, espero para os senhores também, dependendo do propósito que Deus tem para cada um de nós. Importante esse amor. Vamos escutar de novo aqui. Deus vai traduzir para nós o que ainda não tinha sido traduzido, nem em Gênesis, nem mesmo em Cantares. Cantares expressa de uma forma poética, mas agora nós vamos ver de uma forma profética, porque na contundência da palavra profética está a verdade central, está a verdade do que é, está a verdade do que será, está a nossa esperança em Deus. Então vamos ler. Primeira porção que nós temos é que o Senhor diz assim, ao vencedor. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Apocalipse capítulo 5 diz que diante de Deus só existe um vencedor. Cristo, Não existe filho. outros vencedores. Só existe um. Foi aquele que venceu. O nosso Senhor Jesus é o que venceu. É a cruz. É ter suado gotas de sangue. E ele soou daquele jeito, não porque ele tinha medo da cruz. Ele soou porque ele ia ter que se separar do Pai. Nunca na eternidade ele esteve distante do Pai, a não ser naquela cruz. Isso para ele era terrível. E ele fez isso para nós. 95% de nós não está nem aí para isso. Por isso que eu vivo chorando internamente, contrito, porque o meu semelhante, e às vezes pessoas muito próximas, na ligação humana, não querem ouvir. Assim como Jesus Cristo não foi ouvido. Até hoje ele não é ouvido. É muito difícil. Porém, Romanos capítulo 8 diz que nós somos mais que vencedores. Mas antes de dizer isso, ele vai dizer
que nada, nem ninguém, nem principado, nem potestade, nem altura, nem potestade,